A MSTR está em um dos níveis mais desvalorizados da sua história recente, e nesse vídeo eu vou analisar 3 indicadores que eu desenvolvi que mostram o quão profundo o preço dessa ação está, o que pode sinalizar uma ótima oportunidade de entrada e ganhos massivos nos próximos anos. E mais pro final desse vídeo, eu também vou dar a minha previsão de preço para os próximos anos, então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. E antes de dar seguimento, já deixa o like, se inscreve no canal e para que esse vídeo chegue em um número maior de pessoas. Então, dito isso, bora pro conteúdo. A MSTR, ou Strategy, caiu forte nas últimas semanas, mais do que 2 dígitos em pouco tempo. E isso naturalmente gera 2 reações no mercado. Ou o investidor entra em pânico, que é muito provável, ou ele para, analisa e tenta entender se essa queda é risco ou oportunidade. E é isso que eu vou analisar nesse vídeo. A Strategy é um ativo extremamente volátil, ele é uma alavancagem do Bitcoin, ou seja, se o Bitcoin sobe mais, a Strategy tende a subir ordens de magnitude a mais que o Bitcoin. E o contrário também acontece. Se o Bitcoin cai, a Strategy também vai cair mais do que o Bitcoin. Então, essencialmente, é uma aposta alavancada no Bitcoin. Se tu acha que o preço do Bitcoin vai subir e tu quer ganhar mais em Bitcoin, essa é uma grande oportunidade de comprar a ação da MSTR. E é muito importante saber boas entradas e boas saídas dessa empresa para não estar perdendo Bitcoin no teu patrimônio. Então, o primeiro indicador que eu vou analisar é o mapa de calor, que é um dos indicadores mais importantes para analisar ativos no longo prazo. Tecnicamente, ele funciona assim. A base do indicador é uma média móvel de 40 semanas, então esse gráfico aqui ele é semanal. Eu sempre prefiro usar gráficos semanais porque mostram uma visão mais ampla do gráfico, eu consigo ver ele mais longe. Então o preço é comparado continuamente com essa média, essa linha branca que tu tá vendo ali no centro. Então quando o preço tá muito longe dessa média, ela pinta essas bolinhas que tu tá vendo. Se tá muito longe para cima, ela pinta a bolinha vermelha. Se tá muito longe pro fundo, ela pinta uma bolinha azul nas extremidades. Então se ela tá mais próxima, ela pinta as bolinhas verde, amarela e laranja. Então a gente pode já de cara perceber que agora, mais recentemente, esse indicador pintou algumas bolinhas azuis aqui no preço da Strategy. Esse indicador não vai marcar o fundo exato de determinada ação, mas ele sugere um mercado desvalorizado ou supervalorizado. E nesse caso, ele está sugerindo um preço extremamente desvalorizado, o que pode ser uma grande oportunidade de entrada. E se a gente voltar um pouco mais aqui no tempo, a gente pode ver que só uma vez ele registrou essas bolinhas azuis, que foi aqui em maio de 2022. E se tu tivesse entrado ali a um preço médio de $20 por ação, tu teria um retorno de 2.500% até o topo do preço da Strategy, que foi de $500 por ação. E se tu tivesse segurado até o preço que está agora, ainda assim tu teria um retorno de 760%. O que, se tu perguntar para mim, não é um retorno tão ruim assim. Então, se ele repetir esse retorno de 700%, o preço da Strategy no futuro estaria em $1.300 por ação. E se ele repetir os 3.000% de retorno, o preço da ação estaria em $5.000 por ação. Claro, eu não estou dizendo que o preço da ação vai chegar a esses níveis tão rápido assim. O indicador apenas mostra que é uma vantajosa oportunidade de entrada. Outro indicador importante que mostra onde um ativo está desvalorizado ou não é o Z-Score Probability Waves, que é um indicador estatístico. Ele mede o quanto o preço atual está distante da sua média histórica, em termos de desvio padrão, ou seja, o Z-Score. Então, os valores positivos elevados, sinalizado por essa cor verde, isso significa que o preço está muito acima da média. E valores negativos profundos quer dizer que o preço está muito abaixo da média. Então, quando o indicador toca essa linha de 2, significa que ele está 2 ordens de magnitude acima do desvio padrão. E quando ele toca a linha de -2, significa o oposto. Ele está 2 ordens de magnitude abaixo do desvio padrão. Então, ele não vai marcar o fundo exato. Ele só vai te mostrar quando um ativo está extremamente desvalorizado, em outras palavras, abaixo de -2, ou supervalorizado, acima de +2. O que coincidiu com os fundos e os picos do preço recente da Strategy. E a gente pode ver que agora, recentemente, o preço da Strategy passou a linha de -2, o que significa que o preço se encontra em uma situação bem desvalorizada. E se a gente vê as últimas vezes que isso aconteceu, o preço da Strategy teve ganhos exponenciais. E agora, em $164 por ação, o indicador do Z-Score atingiu -2 novamente. Então, toda vez que ele entra nessa zona de -2, historicamente antecedeu movimentos de recuperação relevante. E o terceiro indicador é a linha de momentum, que mede a força direcional do movimento
e não apenas o preço. Então, tecnicamente, ele compara uma média rápida com uma média lenta e transforma essa diferença em uma linha de momentum normalizada em torno de zero. Então, toda vez que ela está acima de zero, é um momentum positivo dominante, e toda vez que está abaixo de zero, é um momentum negativo dominante. E o indicador atualmente está em um dos níveis mais baixos da sua história. A única vez que esteve tão baixo assim foi no último fundo do preço da Strategy, lá em junho de 2022, que também sinalizou uma grande oportunidade de entrada. Mas esse indicador é uma linha de momentum, então é interessante analisar ele da seguinte forma. Quando a linha passa de vermelho para verde, significa que há momentum começando a entrar em vigor. E as últimas vezes que isso aconteceu foi o que antecedeu os rallies do preço da Strategy também. E quando o indicador passa de verde para vermelho, antecedeu as quedas do preço da Strategy. Então, quando passa de vermelho para verde, sinaliza um começo de rally. E quando passa de verde para vermelho, marca o início de uma queda, perdendo momentum nesse caso. E agora ele não está próximo de passar essa linha de zero. Mas o que eu suponho que vai acontecer é que agora ele vai começar a se aproximar dessa linha zero e no primeiro semestre do ano que vem, eu acredito que essa linha vai se tornar verde novamente, o que significa que a ação vai entrar em um momento de euforia novamente. E agora eu vou fazer uma previsão no preço da MSTR do que eu acredito que vai acontecer no ano que vem. E para especular no preço da ação, eu preciso fazer uma suposição de quanto que eu acho que a Strategy vai ter de bitcoins no seu balanço. Atualmente ela está com um balanço de 671.268 bitcoins no balanço. E há mais ou menos um ano atrás, lá em novembro de 2024, ela tinha apenas, entre aspas, 252.220 bitcoins. Então, se a gente pegar os 671.268 menos os 252.220, isso dá 419.000 bitcoins, que eles adicionaram no seu balanço em apenas um ano. Então, se em um ano de novo eles conseguirem adicionar essa mesma quantidade no balanço, eles teriam mais que 1 milhão de bitcoins no balanço. E lembrando, quando o preço do Bitcoin sobe, eles conseguem se alavancar mais. Eles têm mais facilidade de adicionar Bitcoin no balanço quando o preço do Bitcoin sobe, ao invés de quando o preço do Bitcoin desce. Então, vamos supor que eles vão ter 1 milhão de Bitcoins no balanço no ano que vem. Agora, a gente precisa ter uma estimativa do preço do Bitcoin no ano que vem. Então, eu vou supor $300 mil um Bitcoin no ano que vem, que não é nem 3 vezes o preço de $126 mil que atingiu há pouco tempo atrás. Então, na minha visão, essa estimativa também é conservadora. Então, se a gente pegar os 1 milhão de Bitcoins no balanço, vezes os $300 mil por Bitcoin, isso dá 300 bilhões de dólares de valor de mercado. Isso assumindo um MNAV, que é o múltiplo do Net Asset Value, o múltiplo do que eles têm no balanço, de 1. Em outras palavras, é de 1 para 1. O balanço é a mesma coisa que o valor de mercado. E atualmente o MNAV deles é 1,10. Se eu pegar esse Enterprise Value aqui, que é a soma do market cap, que é quase 50 bilhões, mais a dívida total, mais as ações preferenciais, o que dá um total de 64 bilhões. Mas eu vou pegar esse market cap aqui, de 50 bilhões. Então, se eu pegar esse market cap, o MNAV agora ele está 0,89. Então, agora ele está abaixo de 1. A última vez que ele estava abaixo de 1 foi lá em janeiro de 2024. E eu não preciso repetir de novo para ti o que aconteceu depois disso. Enfim, eu não vou supor um MNAV de 1, sendo que o máximo do MNAV que a Strategy atingiu foi 3,1. Então, o valor de mercado da ação estava 3 vezes maior do que o balanço em Bitcoin. Eu acho que a gente vai ver um múltiplo do Net Asset Value maior do que 3 no futuro, mas eu vou supor que ele atinja pelo menos esse múltiplo de 3 novamente. Então, eu vou pegar esses 300 bilhões e vou multiplicar por 3, que dá 900 bilhões de valor de mercado, ou arredondando para basicamente 1 trilhão de valor de mercado, o que ainda é 5 vezes menor do que a Nvidia. E aqui a gente está falando também de uma empresa super inovadora, que revolucionou o mercado de créditos global. 1 trilhão de dólares de valor de mercado para essa empresa não é tão ridículo assim, se foi isso que tu pensou. Então, se a gente pegar esse 1 trilhão de valor de mercado e dividir pelo valor de mercado atual da Strategy, que é 50 bilhões, isso dá um retorno de 20 vezes do valor
valor da ação hoje. Isso colocaria a ação a aproximadamente 3.300 dólares por ação. Eu não sei se isso vai acontecer no ano que vem, ou em 2 anos, ou em 5 anos, ou em 10 anos. Isso ninguém sabe. Mas se baseando que o preço do Bitcoin vai continuar subindo e a Strategy vai continuar colocando mais e mais Bitcoin no seu balanço, é natural que esse preço seja atingido no futuro. Mas lembrando, isso aqui não é educação financeira. O que tu faz com o teu dinheiro é somente tua responsabilidade. Não precisa acreditar em um cara aleatório aqui no YouTube falando o quanto ele acha que o preço vai chegar. Faça as tuas próprias pesquisas. Então, recapitulando, se a gente pegar os 3 indicadores que eu mostrei anteriormente, a gente consegue ver uma coisa em comum. Todos eles estão sugerindo que um fundo está próximo, sinalizando uma possível boa oportunidade de entrada. O mapa de calor pintando as suas primeiras bolinhas azuis, o Z-Score atingindo -2 e a linha de momento chegando próxima às mínimas históricas. Então lembra que o ideal é fazer o oposto do que a manada faz, que é comprar quando está alto e vender quando está baixo. Mas e você, acredita que o preço da Strategy atingiu um fundo ou ainda há mais espaço para ela cair mais? Comenta aqui abaixo no vídeo o que tu acredita que vai acontecer. E se tu gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do canal Patrimônio Bitcoin.